Poli, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí, deu tempo de você pensar? Professor, essa é mais difícil, porque o senhor quer número de 4 algarismos. É mais difícil do que de 3. O raciocínio é o mesmo. Agora, lá, professor, tem uma especificidade. Lá, o cara, professor, ele disse que além do número ser de 4 algarismos, tem que ser distintos e tem que ser divisível por 5. Tenho eu que lembrar que um número, para ser divisível por 5, ou ele termina em 0 ou ele termina em 5. Então, a gente vai ter que pensar em 2 etapas. Nós vamos usar o princípio aditivo, professor. Como assim? Eu vou achar quantos números de 4 algarismos distintos terminados em zeros eu posso ter. Eu vou achar, professor, quantos números de 4 algarismos distintos eu tenho terminados em 5. Junta-se o total de possibilidades, a gente vai ter todos os números de 4 algarismos distintos divisíveis por 5. Por quê? Aqueles que terminam em 0, pelo critério de divisibilidade, obrigatoriamente serão divisíveis por 5. Aqueles que também serão terminados em 5, professor, eles também serão divisíveis por 5. Não é esse o critério? Todo número que termina em 0 ou em 5 é um número divisível por 5. E lembrando que quando nós estamos analisando números e eu tenho 0 como uma possibilidade de escolha para o algarismo, o 0 não pode começar esse número. Por quê, professor? Porque se você analisa um número de 4 algarismos e você diz que o primeiro é 0, o número deixa de ser de 4 algarismos e passa a ser de 3. Porque se eu coloco 0, 1, 2, 3... Por exemplo, professor, é 123. 123 é um número de 3 algarismos. Mas vamos voltar para a questão? Você que está se conectando agora, o meu bom dia, sejam bem-vindos. O que a gente está apresentando na aula de hoje, professor? Análise combinatória. A gente vai estar trabalhando com o cálculo da combinação, com o cálculo do arranjo, mas para a gente entender todos esses cálculos, a gente tem que entender primeiramente a tal das possibilidades. A aplicação do princípio multiplicativo. Estou falando do PFC. Então, já visualizou a situação problema? Prof, tipo assim, na nossa situação problema, eu vou ter que analisar, como eu falei para vocês, em 2 etapas. Como assim, professor? Eu vou ter números que terminam em 0. Aqui é o número mesmo, tá bom? Não é 0 possibilidade. Ou seja, já é 0, é fixo. Ou seja, aquele elemento é fixo. Então, eu nem preciso trabalhar com ele. Eu só preciso ver as possibilidades que eu tenho para os 3 algarismos que antecedem o 0. A mesma coisa vai acontecer, professor, para todos os números de 4 algarismos que terminam em 5. Eu também só preciso analisar, professor, as possibilidades que eu tenho para os 3 algarismos anteriores. Então, pensa comigo. Na primeira possibilidade, eu já estou afirmando que esse aqui é 0. Então, o 0 eu já utilizei. Quantas possibilidades de escolha eu tenho para a casa, professor, da unidade milhar? Professor, se eu tenho uma, se eu quer dizer que aqui, professor, ó, nesse cara aqui, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, professor. Então, eu tenho exatamente 5 possibilidades de escolha, professor. Entenda, esse aqui é fixo, tá bom? Eu tenho 5 possibilidades, professor. Tá aqui, ó. Professor, se o senhor tem 5 possibilidades, uma delas vai ficar lá, professor. Se eu tenho 5 possibilidades, não é o algarismo 5 lá, tá bom? Vou até botar aqui para você não confundir. Esse 0 aqui, ele é fixo, tá bom? Porque nós estamos considerando números que tenham que ser divisíveis por 5. Então, agora só possibilidade. Prof, ele disse para a gente que tinham que ser distintos. Como tem que ser distintos, professor, o algarismo que está lá na unidade milhar não pode ser o mesmo algarismo que está na centena. Então, professor, na situação aqui, o senhor vai ter 4 possibilidades. Professor, toda vez que for distinto, vai diminuindo as possibilidades? Na grande maioria das vezes. Tem algumas exceções que nós até visualizamos naquela lá do... O que foi mesmo? Até esqueci. Foi cara ou coroa? Não. Teve outra lá. Vou lembrar aqui. Prof, então aqui o senhor já usou um algarismo
Aqui, o senhor já usou um algarismo aqui, o senhor já usou 2 algarismos, professor. Se eu já usei 2, sobram quantos? Porque eu só tinha 1, 2, 3, 4, 5. Professor, se o senhor já usou 2, de 5 que o senhor tem para escolher, sobra somente 3 possibilidades. O que é que eu vou fazer, professor? Eu vou fazer a multiplicação das minhas possibilidades. E o que é que eu faço com aquele zero? Nada, gente. Aquele zero lá, ele é fixo. Ou seja, se você quisesse colocar, você colocava no lugar do zero, você colocava 1. 1 como possibilidade. Seria uma possibilidade. Só pode ser o zero. Seria uma possibilidade, só pode ser o zero. Mas como ele é fixo, você nem precisa colocar ele na questão. Então, multiplicando as possibilidades 5 vezes 4 vezes 3, eu tenho 60 números que são divisíveis por 5. Eu tenho 60 números que terminam em 0, que são divisíveis por 5 e principalmente que são distintos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho números terminados em 5. Eu tenho números terminados em 5. Então, nesse caso, o que vai permutar, as possibilidades que eu tenho que escolher, são os números que estão à esquerda desses 5. Então, na situação, professor, do mesmo jeito. Se eu já disse, agora aqui tem um detalhe. Que detalhe, professor? Eu já estou dizendo, professor, que aquele último número é o 5. Então, eu já usei o 5. Não usei o 5. Quem que eu tenho de possibilidade de escolha? Professor, pode ser o 0, o 1, o 2, o 3 ou o 4. Mas, professor, tem um outro detalhe. Esse primeiro algarismo, professor, não pode ser 0. Então, quer dizer que, para a escolha do algarismo da unidade milhar, só pode ser o 1, o 2, o 3 ou o 4. Ou seja, professor, eu tenho 4 possibilidades de escolha, professor. Eu tenho 4 possibilidades de escolha. Ali, só poderia ser o 1, o 2, o 3 ou o 4. Prof, já para o algarismo ali, professor, do meio, o algarismo da centena, pode entrar o 0? Pode, professor. Pode entrar o 0. Professor, então quantas possibilidades de escolha eu tenho? Você percebeu que eu já tenho um algarismo fixo e eu já tenho um algarismo que eu vou estar escolhendo para estar colocando na unidade de milhar. Então quer dizer que aí, professor, nós já utilizamos quantos algarismos? 2. De um total de quantos, professor? De um total de 6. Se eu tenho 6 possibilidades de escolha, e já usei 2, não já preenchi 2 lá, professor? Então, se eu já usou 2, sobram quantas possibilidades aqui? 4. Ah, professor, por isso que eu errava. Porque na hora que eu botei o primeiro 4, o outro eu já achava que tinha que ser 3, 2, 1. Essa era aquela exceção que eu estava falando para vocês. Professor, lá no começo ficou 4 porque eu não poderia considerar o 0. Iniciando o número. No segundo, professor, ficou 4 porque você tinha um total de 6 possibilidades de escolha para os algarismos. Você já usou um desses algarismos no final, que é o 5, e vai utilizar uma das 4 possibilidades lá no começo. Você usou 2 algarismos já. Então, só sobraria o 4. Então, professor, para o último, eu já usei quantos algarismos? Para não confundir, Gabriel, você pensa assim, ó. Aqui eu já escolhi 1. Aqui eu já escolhi 1. Aqui eu já escolhi 1, professor. Eu já escolhi quantos? 3. Eu já escolhi 3, professor. Está faltando quantos? Eu tinha 6 para escolher. Se eu tinha 6 e o senhor já botou, professor, 3, está faltando mais 3 possibilidades. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 3, que vai dar exatamente 48 possibilidades. Então, quantos números distintos, divisíveis por 5, eu posso escrever com os números 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Professor, é só o senhor somar, professor. O senhor vai somar o 60 com o 48, que nós temos um total de 108 números distintos que são divisíveis por 5. Então, toda vez que entrar essa história do divisível por 5, gente, tem cuidado com esse detalhe. A questão ela vai ser feita em 2 etapas, professor, porque eu sempre vou ter que analisar os que terminam em 0 e os que terminam em 5. A gente faz as possibilidades separadamente e depois é só juntar. Vai ter questão, professor, para a gente treinar mais? Vai sim. A gente está na parte dos exemplos. Já já eu vou propor algumas atividades para vocês. Prof, acabei de falar, professor. Vamos começar devagarzinho. Estou achando um pouco difícil. Alguns já estão achando, professor, está tranquilo, está fácil. Vamos começar com bem simples.
Esse daí, professor, eu acho que eu via dessas situações, problemas, lá no ensino fundamental. Ele disse para mim que uma pessoa quer viajar de uma cidade A para uma cidade C, passando por uma cidade B, professor. As cidades A, B estão ligadas por 3 estradas. Tem a estrada D1, tem a estrada D2, tem a estrada D3. E as cidades B e C estão ligadas por 4 estradas. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver se eu coloquei um slide em branco. Não. Pronto, então deixa eu fazer aqui. Eu tenho aqui, professor, a cidade A, professor. Eu tenho aqui a cidade B. E eu tenho aqui, professor, a cidade C. Prof, o cara disse que quer viajar da cidade A para a cidade C, professor. Só que ele tem que passar primeiro pela cidade B. Ele disse que as estradas que unem as cidades A e B, professor, ele disse que as cidades A e B estão ligadas por três estradas, professor. Ou seja, eu posso ir da cidade A para a cidade B, professor, pela estrada D1. Eu posso ir da cidade A para a cidade B pela estrada D2. Eu posso ir da cidade A para a cidade B pela estrada D3, professor. Eu ia botar B pela estrada D3. Então, se eu for escolher, professor, como ir da cidade A para a cidade B, eu já posso dizer que eu tenho três possibilidades de escolha para sair da cidade A para a cidade B. Na leitura da mesma questão, ele diz para mim que para sair da cidade B para a cidade C, você tem exatamente 4 possibilidades. Você tem a estrada E1, você tem a estrada E2, você tem a estrada, professor, E3, e você tem a estrada E4. Ou seja, quantas possibilidades eu posso ir pela estrada E1, pela E2, pela E3 ou pela E4? Professor, aqui, para ir da cidade B para a cidade C, o senhor tem 4 possibilidades. Professor, e para ir da cidade A até a C, quantas possibilidades de escolha eu tenho? Professor, o senhor poderia ir pela estrada D1 e depois pela estrada E1. O senhor poderia ir pela estrada D1 e depois pela estrada E2. O senhor poderia ir pela estrada D1 e depois pela estrada E3. O senhor poderia ir pela D1 E4. Ou eu poderia ir pela D2 E1, D2 E2, D2 E3, D2 E4. Ou eu poderia ter o caminho escolhido pela D3 E1, D3 E2, D3 E3, para que... Pô, professor, dá muito trabalho fazer desse jeito. Prof, é só o senhor multiplicar as possibilidades. Eu tenho 3 vezes 4. Professor, eu tenho 12 maneiras, professor. Eu tenho 12 formas diferentes de escolher o caminho que eu vou estar percorrendo para sair da cidade A até a cidade C. Você entendeu a questão? Não foi tranquila? Professor, foi fácil. Vamos mais exercício. Olha só. E, professor, vou aqui para uma casa de massas, professor. Com 3 tipos de macarrão e 2 tipos de molho, quantos pratos diferentes podem ser produzidos com um tipo de macarrão e um tipo de molho? O que ele está mandando a gente escolher? Professor, bem simples. Ele disse que eu tenho que escolher, para montar o meu prato, macarrão, e eu tenho que escolher, para montar o meu prato, molho. Então, teu trabalho é: qual é o total de possibilidades que você tem disponível para escolher macarrão? Professor, com 3 tipos de macarrão. Então, eu sei que eu posso escolher macarrão, professor, tipo A, tipo B, tipo C. Eu tenho 3 possibilidades de escolha para macarrão. Molho, professor, ele disse que eu tenho
dois tipos de molho para escolher. Tenho duas possibilidades. Professor, o que é que eu faço com as possibilidades individuais? Professor, o senhor multiplica. Quando eu multiplico as probabilidades, quando eu multiplico as possibilidades de escolha que eu tenho para o macarrão com o molho, eu estou aplicando o princípio fundamental da contagem. 3 vezes 2 vai dar exatamente, professor, 6, professor. Então, eu tenho 6 pratos diferentes que eu posso estar montando, professor, nesse restaurante. Professor, se eu quisesse escolher, tipo, olha, eu tenho um macarrão parafuso, eu tenho o macarrão, não sei nem o nome desses macarrões, espaguete, como é que é o outro, rapaz? Tem um outro lá. Cabelo de anjo, aí, lembrou também. Pronto. Aí tem esse monte de macarrão. Então eu podia pegar o parafuso com molho de tomate, eu poderia pegar parafuso com molho branco. Eu poderia pegar, professor, aquele liso com molho de tomate, liso com molho branco. Outra possibilidade. Eu poderia pegar o cabelo de anjo com molho de tomate, cabelo de anjo com um molho branco, professor. Dariam quantas combinações diferentes? Professor, o senhor ia conseguir 6 pratos diferentes. Olha a palavra que eu usei, combinação. E, professor, então, peraí. Tem gente que se prende muito, quem já estudou análise combinatória, tem gente que se prende muito a ter que aprender aquelas duas fórmulas, porque tem uma fórmula do arranjo e uma fórmula da combinação. E às vezes não se dão conta de que se ele entende a aplicação e o desenvolvimento do PFC, ele consegue fazer todas as questões só pelo PFC. Sério, professor? Seríssimo. É até mais fácil pelo PFC. Prof, olha mais exercício, olha o terceiro exercício. Ele disse para mim o seguinte, no Brasil, olha a questão de placa, professor, no Brasil, as placas de automóvel tinham, né? Mudou, agora é Mercosul, professor. Tinham 3 letras, aqui ele está dizendo que tem. Acho que ele ainda não trocou a placa do carro dele. Tinham 3 letras, seguidas, professor, de 4 números, de 4 algarismos. Ele quer saber quantas placas eu consigo montar com a combinação, professor, dessas letras com esses 4 números, com esses 4 algarismos. Então, como é que eu ia fazer? Professor, como é que funciona aqui? Eu tenho que escolher letra, eu tenho que escolher números. Então, professor, quando falamos de letra, professor, quando falamos de letra, eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Eu acho que eu falei certo. Tomara que eu tenha falado certo. Professor, dá quantas letras que eu tenho? O nosso alfabeto, ele é formado por 26. Não é 23, porque entra, professor, o W, entra o Y e entra o K. Tudo bem? São 26 letras. Para nós escrevermos, professor, qualquer número, seja número de um algarismo, de 2, de 3, de 4, eu tenho como escolher entre os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, professor, eu tenho 10. Eu tenho 10 possibilidades para a escolha do algarismo. Agora, no caso da placa, diferentemente de alguns exemplos anteriores, na placa, o número de 4 algarismos da placa pode começar com 0. Na placa pode, professor? Pode sim. Professor, na placa do carro, eu posso ter letras repetidas? Pode, gente. Eu poderia ter, tipo assim, uma placa AAA. Pode? Pode. KKK. De Kesley, professor. Você está sorrindo, professor. Está mangando de nós aí. Pode? Pode, professor. Eu posso ter números repetidos na placa? Eu já vi placa 1111. Tudo 1, professor. Realmente pode. Então, nesse caso, na formulação da placa, eu posso ter placas com algarismos, professor, repetidos. Eu posso ter placas com letras repetidas. GGG? Não, GGGG não, Gabriel. Só se for a placa do Mercosul nova. Mas ela não vem desse jeito aí, não. Pode ser o KKKK, né? O pessoal gosta. Então, peraí, professor. Como é que eu vou achar? Olha só, para vocês verem quantas placas poderiam ser emitidas pelo Detran.
Prof, essa aqui é a placa antiga, né? Vai ter questão com a placa do Mercosul? Vou fazer também com a placa do Mercosul com vocês. Na situação, eu sei que a placa anterior, que é aquela cinza, professor, ela é formada por letras e ela é formada por 4 números. 1, 2, 3, 4. Perfeito, professor. Agora, o que é que a gente analisa? Lá naqueles espaçozinhos, a gente não vai colocar as letras, a gente vai colocar as possibilidades de escolha. Tipo, quantas letras eu tenho no alfabeto? Professor, se eu tenho 26 letras. Então, a primeira letra da placa, professor, pode ser qualquer uma dessas 26. Então, eu tenho 26 possibilidades de escolha para a primeira letra. Professor, ele disse na questão que ele queria placa, professor, com letras distintas. Deixa eu ver. Professor, não. Ele não disse placas com letras distintas. Ele disse para mim, professor, que ele queria placa com algarismos distintos. Não, professor. Ele só disse para mim que queria placas diferentes. Total de placas, professor, que eu posso ter. E, professor, então, peraí. O senhor vai ter aqui na situação que eu posso usar quaisquer uma das 26 letras para, professor, aqui o primeiro espaço. Eu posso usar novamente quaisquer uma das 26 letras para o segundo aqui, professor. Eu posso usar quaisquer uma das 26 letras. Ele não falou que tinha que ter letras distintas. Então, eu posso ter, professor, uma placa que tem assim, BBB. Pode, eu nunca vi na realidade, mas poder ter, pode? Pode. Poder ter BBB. Olha, agora lembrei, foi do programa lá, como é o Big Brother, né? Então, professor, pode ter letras repetidas? Pode. O fato dela ter letras repetidas não quer dizer que nós teremos placas repetidas. E no caso dos números, professor, placa pode começar com 0, não é? Ali é um número de 4 algarismos, mas eu já vi, placa pode começar com zeros. Então, eu teria 10 possibilidades para o primeiro algarismo da placa, 10 possibilidades para o segundo algarismo da placa, 10 para o terceiro, 10 para o 4. Professor, por que eu não boto 10, 9, 8, 7? Porque na questão ele não disse para mim que queria que vocês achassem placas de algarismos distintos. Se ele tivesse feito, aí sim eu fazia 10, 9, 8, 7. Se ele tivesse dito para mim que queria placas com letras distintas. Aí no contexto é que você vai ver. Aí sim, eu iria fazer 26 vezes... Opa, vocês entenderam? Nessa situação, Gabriel, que você colocou ali para mim, você colocou 26 vezes 26 vezes 26. 10, 9, 8, 7. Então, nessa situação aí, ó, eu teria placas com letras que podem se repetir, mas algarismos distintos. Entendeu? E, professor, nesse caso é isso mesmo, Gabriel. A gente ia ter que fazer, professor, o total de possibilidades aqui era só multiplicar. E, professor, vai dar um número muito grandão. Eu vou ter que fazer essa conta toda na prova? Não. Olha o que foi que nosso colega colocou lá no chat. O nosso colega disse pra gente colocar na forma de porcentagem de potência. Mas se eu fosse fazer, professor, é 26... vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Prof de Deus, dá quanto isso? Ou, professor, eu posso deixar só assim, ó, 26 elevado a 3, vezes 10 elevado a 4 placas. Isso aqui é o total de placas que eu posso ter no nosso país.
E, professor, quer dizer que já foram feitas todas essas placas cinzas, por isso que a gente foi para o Mercosul, porque a placa do Mercosul tem como a gente ter mais possibilidades? Isso mesmo. O acréscimo de uma letra a mais em relação ao número faz com que a quantidade de possibilidades de placa aumente de forma gigantesca. Deixa eu pegar aqui a calculadora, vou fazer na calculadora mesmo, só para você ver quantos carros foram produzidos, professor. Eu tenho 26 elevado a 3, professor, vezes 1000. Olha só a quantidade de placas, professor. Deu 17.576.000 placas. Prof, então quer dizer que, como não tem mais essa numeração das placas cinzas, quer dizer que já foram produzidos 17.576.000 veículos, pela lógica. Isso, gente. Então, quantos veículos nós já temos? Bem mais do que isso daí. Professor, mas e aqueles carros, professor, que vão ficando velhinhos, professor, aí vão lá para a sucata, né, que chama, que não presta mais, que eles desmontam lá, vão vender só as peças dele. Aquela placa, ela não volta para o sistema? Às vezes sim, às vezes não. Até porque é uma questão burocrática mesmo, porque pega uma placa de um carro que já existiu para depois colocar em outra, aí o sistema não atualiza, aí é capaz de você chegar lá na polícia rodoviária, e se essa placa não é de seu carro não. Para evitar, professor, eles não estão reutilizando. Até então eles estavam reutilizando. Essas placas, azul, Gabriel, todo carro novo, Gabriel, a partir de hoje não, mas já está com um tempinho, qualquer carro novo que você vai comprar, ele obrigatoriamente já sai com a placa azul. Já sai com a plaquinha azul. E se você tem um carro usado já, professor, e você vende para outra pessoa, ela pode estar trocando para a placa azul. Agora, alguns não trocam, por quê? Porque tem que pagar a placa. Se eu não me engano, parece que está R$ 214 e tem que fazer uma vistoria, que também é 200 e alguma coisa. Ou seja, já dá quase R$ 500 aí. Então, para a pessoa desembolsar, não, eu vou ficar com a minha placa cinzazinha mesmo, tradicional. Tá bom? Deu certo? Vocês entenderam? Olha o tantão de placa. Prof, de boa, tranquilo. Prof, olha assim. Olha a outra aqui. Deixa eu pegar aqui, habilitar a canetinha. Está aqui vermelha. Ele diz para mim que 12 cavalos participam de uma corrida. Se nenhum deles pode ganhar mais de um prêmio, de quantas maneiras podem ser distribuídos o primeiro e o segundo prêmio? Professor, só são 2 prêmios, primeiro e segundo. Lembra lá da questão do auditório? Que 3 amigos chegaram, professor, lá no auditório e eles queriam saber de quantas formas eles poderiam sentar-se. Então, tinham quantas cadeiras vazias? 7. Então, o primeiro professor aluno olhou, ele tem quantas possibilidades de escolha? 2. Aqui é a mesma coisa, professor. Eu tenho 12 cavalos, professor. Esses 12 cavalos, eles estão olhando aqui para o prêmio, professor. Eu tenho o primeiro prêmio e eu tenho o segundo. Como é que pode ser distribuído? Professor, desses 12 cavalos, eu não sei quem que vai ganhar o primeiro prêmio, eu não sei quem que vai ganhar o segundo prêmio, mas eu sei que a chance é igual para todos. Então, professor, quem pode ganhar o primeiro prêmio, professor? Não são 12 cavalos? Professor, quaisquer um dos 12 cavalos pode ganhar o primeiro prêmio. Então, eu tenho 12 possibilidades, professor, para o primeiro prêmio. Pode ser o cavalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Campeão, vice-campeão. Basicamente isso. Só que um deles vai ganhar o primeiro prêmio. Um deles vai ganhar o primeiro prêmio. Significa dizer que se um já ganhou o primeiro prêmio, quantos têm a chance de ganhar o segundo prêmio? Professor? Somente 11, professor. Então, de quantas formas eu posso, professor, de quantas maneiras eu posso estar distribuindo, professor, o primeiro e o segundo prêmio? Professor, é 12 vezes 11. Quanto é que dá 12 vezes 11? 132, Gabriel? Deixa eu ver aqui, não sei. De cabeça não. 12 vezes 11. Vai ser 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2.
1 vezes 1, 2, 3, 1. Professor, o senhor pode distribuir o prêmio a 132 possibilidades de pódio. 132 possibilidades para o prêmio campeão e vice-campeão, como você colocou? Ah, professor, então tem 132 maneiras. Vou usar até a nomenclatura que ele deu para mim aqui. (132 maneiras para a gente fazer a distribuição desse prêmio. Vocês entenderam? Certeza, certeza. Vamos que vamos. Mais uma, professor. Foi fácil essa daí. Olha a quinta. Questão de moeda. Adoro. Ao lançarmos uma moeda, professor. Cara, moeda, por que eu gosto? Porque é mais simples, professor. Moeda ou é cara ou é coroa, professor. Se o cara disse que é uma moeda, eu já sei que eu tenho duas habilidades. Ou é cara ou é coroa. Não é assim? Só que aqui ele vai lançar uma moeda e um dado, professor. Vai fazer os dois. Jogou a moeda e jogou o dado. Então, quando eu lancei a moeda, eu sei que ou da cara ou da coroa. Quando eu vou jogar um dado, professor, eu já sei que eu tenho 6 possibilidades, professor, porque pode dar o resultado da face 1, o resultado da face 2, o resultado da face 3, da 4, da 5 ou da 6. Então, ele quer saber a possibilidade de combinações de resultado quando eu lanço uma moeda e quando eu lanço um dado. Ou seja, as combinações de resultado. Professor, poderia dar cara e no dado 1 ia ser C1. Poderia dar C2, C3, C4, C5, C6. Quando eu falo C, cara, tá bom? Então, poderia dar cara com o número 1 do dado, cara com o número 2, cara com o número 3, cara com o número 4, cara com o número 5, cara com o número 6. Professor, mas poderia ser o contrário. Poderia dar coroa com o número 1, coroa com o número 2, coroa com o número 3, com o número 4, com o número 5, com o número 6. Para que a gente não perca tempo fazendo toda essa conta, professor, eu sei que a moeda só tem 2 possibilidades. Eu sei que o dado de resultado só tem 6 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, multiplicando-se as possibilidades individuais, nós temos o total de maneiras de resultados possíveis que eu posso estar visualizando. 2 vezes 6, eu tenho 12 possibilidades de resultado. Vocês entenderam? Entenderam ou não entenderam? Professor, eu acho que eu entendi. Foi super, mega, hiper tranquilo. Prof, vamos para mais questão. Análise combinatória só aprende treinando. Olha só esse aqui. Quantos são os números de 4 algarismos possíveis? Prof, aqui é número, né, professor? Não é placa, não. Número de 4 algarismos. Quando a gente fala que ele quer saber possibilidades, quantos números disso, quantos números daquilo, eu tenho que saber, professor, quem é o meu espaço amostral, que a gente já vai começar a usar algumas nomenclaturas de probabilidade para você não se atrapalhar quando chegar no assunto novo. Espaço amostral, professor, é o total de possibilidades de escolha que eu tenho. Então, números, professor, todo número, eu posso estar montando ele com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ou seja, eu tenho 10. Eu tenho 10 possibilidades de escolha. Mas eu lembro que quando trata-se de número, se eu digo que eu quero um número de 3 algarismos, o primeiro algarismo não pode ser 0. Se eu tenho um número de 4 algarismos, o primeiro algarismo não pode ser 0. Prof, diga uma coisa. Aquele que é números distintos ou não? Professor, ele não especificou. Então, a gente calcula tudo, considerando que haja repetição. Tipo, eu poderia dizer que eu tenho 2.222, é um número de 4 algarismos? É, só que não é de 4 algarismos distintos, mas é um número de 4 algarismos. Então, eu vou pensar, primeiro algarismo, segundo, terceiro, quarto algarismo. A única coisa que eu tenho que ter cuidado é que esse aqui não pode ser
zero. Por quê, professor, que não pode ser zero? Porque senão o número não será um número de 4 algarismos. Então, pensa comigo. Professor, então aqui eu tenho 9 possibilidades de escolha, professor. Eu tenho 9 possibilidades. Ali poderia estar o algarismo 1, poderia estar o algarismo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Só não poderia ser o 0. Beleza, professor, mas vai ficar um dos algarismos ali, correto? Vai. Um dos algarismos vai ficar lá, professor. E quando eu for colocar aqui, na casa das centenas, professor, eu estou considerando todas as possibilidades. Pode ser repetidos os algarismos aqui? Pode. Ele não especificou que ele queria algarismos distintos. Então, aqui, professor, eu posso colocar 10, professor. Eu tenho 10 possibilidades. Por quê, professor? Porque pode ser qualquer um deles. Professor, na outra, eu também vou colocar 10 possibilidades. E na outra, professor, também pode ser qualquer um deles, professor, é 10. Ele não disse que queria algarismos distintos. Então, pode ser o mesmo algarismo? Pode, gente. Pode ser o mesmo algarismo. Só o primeiro ali que eu botei 9, professor, por quê? Porque não podia entrar o 0, porque senão o número passaria a ser o número de 3 algarismos. Se eu fizer o produto das possibilidades, professor, 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10, nós vamos ter um total de 9.000 números de 4. Professor, mas eu nem precisava fazer essa conta. Por quê? Número de 4 algarismos, professor, vai do 1000 até o 9.999. Do 1000 até o 9.999, professor, nós temos exatamente 9.000 números, não é isso? 1.000 de 4 algarismos, é isso mesmo. Até o 9.999, nós temos exatamente 9.000 números, professor. Você entendeu? Beleza, professor, até aí tudo bem. Professor, mas e se fossem distintos? Essa mesma pergunta, professor. E se fossem distintos? Se fossem 4 algarismos distintos. Muda muita coisa? Muda, professor. Sabe por quê? 1, 2, 3, 4. A mesma coisa aqui. Aqui só não pode ser o 0. Não pode ser o 0, professor. Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Professor, o senhor tem 9 possibilidades. O senhor tem 9 possibilidades. Tá, professor, até aí tudo bem. Quando eu vou para a segunda, para a casa das centenas, professor, eu sei que os números que eu tenho para escolher é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São as minhas possibilidades. Professor, ali já pode entrar o 0, não pode? Pode sim. Ali já pode entrar o 0, professor. Mas eu vou colocar quantas possibilidades ali? Eu coloco 10? Não. Ali você não vai colocar 10 possibilidades. Por quê, professor? Porque um dos algarismos já está aqui, ó. Aqui não são 9 possibilidades? São, professor. Ali poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, um dos algarismos já está lá. Tu pode até pensar, eu já preenchi uma das casas. Se eu tinha 10 possibilidades de escolha e uma delas já está lá, e eu quero algarismos distintos, eu não posso usar a mesma, professor, que o senhor já usou lá na primeira casa. Então, vai sobrar quantas possibilidades? 10 ao todo, que dá 10 possibilidades, né, professor? Tirando a que eu já usei lá, só vão sobrar 9 possibilidades. Professor, agora eu já usei quantas casas, professor? Se eu já usou 2. Se o senhor tinha um total de 10 possibilidades, já usou 2, só vai sobrar 8. Por que eu botei 8? Porque eu não posso usar nem o algarismo que eu utilizei na ordem das unidades de milhar, nem o algarismo que eu utilizei na ordem das centenas, professor. Prof, então, pela lógica, o senhor já usou quantos algarismos? Vai ter um já lá na unidade de milhar, vai ter um na centena, já vai ter um na dezena, então não pode ser nenhum dos 3 que já vão estar lá. Se eu tinha 10 possibilidades de escolha para o algarismo e já usei 3 delas, professor, só vai sobrar
o 7. Então, professor, quantos números de 4 algarismos distintos nós podemos estar escrevendo? Professor, vai ser 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, aí você pega a folhinha lá, vai fazer. Deixa eu fazer aqui para vocês. 81 vezes 8 vezes 7. Professor, 81, que é 9 vezes 9, 81, vezes 8 vezes 7, deu exatamente 4.536. 4.536 números de 4 algarismos distintos. Números de 4 distintos. Diferentes. Você entendeu aí, Gabriel? Deixa eu ver aqui. Por que que não seria o 10 na segunda possibilidade? Gabriel, pensa comigo. Cada uma dessas casas vai ser ocupada por um dos algarismos. Cada uma dessas casas vai ser ocupada por um dos algarismos. Vamos dizer aqui, Gabriel, que nessa primeira casa aqui, o algarismo que vai ficar nela, eu sei que eu tenho 9 possibilidades de escolha, mas uma delas vai ter que ocupar aquela casa. Então, professor, vamos dizer que quem vai ficar aqui é o número 5, professor. Quer dizer que para as demais casas, o 5 não pode mais ser utilizado. Vamos dizer que quem vai ficar lá é o número 5. Então, nas demais casas, eu não posso usar mais o 5, porque aqui eu estou falando distintos. Então, quer dizer que para as demais casas, poderia ser quaisquer um dos 10, só não poderia ser o 5. Então, sobra quanto? Sobra 9. Aí, professor, vamos dizer que quem ficou nessa casa, o senhor colocou aqui o 3 nessa casa. Quer dizer que eu já utilizei o algarismo 3, já utilizei o algarismo 5. Ou seja, eu já utilizei 2 destes algarismos. Aquele 9, aquele 8 e aquele 7 representa para mim as possibilidades. Esse 5 e esse 3 que eu estou colocando embaixo aí, ele representa para mim um possível número que eu poderia estar colocando lá. Então, 10 tirando 2, ficaria 8. Coloquei a terceira casa e aí vai. Beleza, Gabriel? Entendeu? Já vi aqui que você botar. Agora já entendi. Prof, finalizou essa parte? Finalizei. Vamos para mais. Olha esse outro. Ele diz para mim aqui, a seleção para certo concurso é feita por uma prova com 6 questões. Para cada questão, há 3 opções de resposta. Os candidatos marcam as 6 respostas em um cartão e ele quer saber quantas respostas diferentes podem ser marcadas. Professor, vamos lá. Tem a prova, né, professor? A prova desse concurso. Ela é formada... Deixa eu trocar aqui a cor do marca-texto. A prova desse concurso é formada por 6 questões. Professor, está aqui. Primeira questão, segunda questão, terceira, quarta, quinta, sexta questão. Então, ele quer saber as possibilidades de respostas, não é isso? E ele disse que, na primeira questão, professor, tipo assim, é como se tivesse alternativa A, alternativa B, alternativa C. Ou seja, para a primeira questão, eu posso marcar o A, eu posso marcar a letra A, eu posso marcar a letra B, ou eu posso marcar a letra C. Ou seja, você tem 3 possibilidades de escolha. Está aqui, ó. Há 3 opções de resposta. É como se fossem 6 questões com 3 alternativas. Então, lá para a primeira questão, eu teria quantas possibilidades para marcar? 3, professor. Ou eu marcaria a letra A, ou eu marcaria a letra B, ou eu marcaria a letra C. A mesma coisa, professor, para a segunda questão tem ABC, na terceira questão ABC e nas demais questões do mesmo jeito. Então, professor, eu também terei 3 possibilidades de escolha para responder a segunda questão,
3 possibilidades de escolha para responder a terceira questão, 3 para responder a 4, 3 para responder a 5, 3 para responder a 6. Professor, então, o total de maneiras diferentes que eu posso visualizar a resposta desses candidatos vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que eu posso até colocar na forma de potência. Vai ser 3 elevado a 6 respostas para esta avaliação. Aí você poderia responder, professor, a conta 3 elevado a 6 vai dar 27 vezes 27. Posso duas vezes. Fala sério. Achei estranho. Tá aqui, professor. 3 elevado a 6, professor. 3 elevado a 6. Deixa eu fazer aqui, pegar a calculadurazinha. 3 elevado a 6. Professor, o senhor tem 729 respostas. Professor, tem situação, problema que nas próprias alternativas, as alternativas vêm as respostas com a forma de potência? Tem sim, gente. Então, às vezes, não se faz necessário nem o cálculo. Eu deixar na forma de potência também, às vezes, já vai resolver a minha questão. Prof., olha a outra aqui. Professor, está aumentando o nível aí, né, professor? Está aumentando o nível. Quantos números entre 1.000 e 8.000 podemos formar usando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9 sem repeti-los, professor? Ou seja, distintos. Prof, sem repeti-los, quantos números entre 1.000 e 4.000 podemos formar, professor, usando os algarismos 1, 3, 5, 7, 9. Lembrando que o número em questão, se é do 1.000, na realidade, entre 1.000 e 8.000, quer dizer que não entra o 1.000 e não entra o 8.000. Quer dizer que vai do 1.001 até o 7.999. Tem outro detalhe, professor. Ele disse que eu não posso repetir os algarismos. E se vai até o 7.999, professor, eu tenho que ter cuidado sobre que número eu posso estar iniciando, professor. Porque não pode ultrapassar. Então, peraí, professor. Como é que eu vou estar fazendo isso aqui? O número eu já sei que é um número 1, 2, 3, 4 algarismos, professor. 4 algarismos. Na nossa situação, eu já sei, professor, que essa primeira casa aqui, ela não pode ser o 9. Não pode ser o 9. Por que não pode ser o 9, professor? Porque ele disse que vai do 1.000 até o 8.000. Se eu começar com o 9 ali, eu vou ter 9.000 e alguma coisa, vai ultrapassar. Então, ali, professor, podia ser o 1? Podia, professor. Podia ser o 3? Pode. Pode ser o 5? Pode ser o 7, porque eu sei que vai do 1.001 até o 7.999. Então, ele pode começar do 1, do 3, do 5 ou do 7. Ele só não pode ser o 9. Por quê? Porque senão, se eu começar com 9, o número de 4 algarismos que eu terei, ele será superior a 8.000, professor. E não pode ser superior a 8.000, tem que estar entre 1.000 e 8.000. Então, professor, se aqui pode ser o 1, o 3, o 5 ou o 7, eu tenho para cá, professor, 4 possibilidades de escolha. Prof, e para a segunda lá, professor, para o segundo algarismo? Prof, no segundo algarismo pode ser o 9? Pode, gente. No segundo algarismo pode ser o 9, sim. Então, nós temos um total de quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. O senhor tem 5 possibilidades, professor, de escolha. Mas eu tenho que lembrar que ele falou sem repeti-los. Significa dizer que um daqueles algarismos, professor, já começou o número lá. Ali naquela primeira parte, pode ser o 1, pode ser o 3, o 5 ou o 7. Vamos dizer que quem ficou ali, professor, foi o 3. Significa dizer que para os demais algarismos, eu já não posso contar com o 3. Eu só poderia contar com 1, com 5, com 7 ou com 9. Então, professor, aqui eu teria novamente 4 possibilidades, professor. Prof, o senhor tinha 5 números lá.
Não é verdade? Era 1, 3, 5, 7 ou 9. 5. O senhor já usou um dos algarismos na primeira casa lá, o senhor já usou um dos algarismos na segunda casa, que eu não posso usar nem o algarismo que eu utilizei na primeira casa, nem o algarismo que eu utilizei na segunda. Se eu já usei 2 dos 5 que eu tinha para escolher, sobram quantos agora, professor? 3. Agora eu já usei 3 dos 5 algarismos que era para mim utilizar. Quantas possibilidades de escolha eu tenho agora? 2. O que é que eu vou fazer com essas possibilidades individuais? Eu vou multiplicar, eu vou aplicar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, professor, dá 30. 30 mais... É isso mesmo? 16 vezes 3, 48, né? Vezes 3, 3 vezes 6, 18... 3 vezes 1, 3, é isso mesmo. 48 vezes 2 vai dar exatamente 80. Professor, o senhor vai ter 96 números entre, professor, 1.000 e 8.000. O senhor vai ter 96 números distintos, professor. Por que que eu digo distintos? Porque não é para haver repetição dos algarismos. Vocês entenderam? Foi fácil. Professor, e se pudesse haver repetição dos algarismos? Ia ser 4, aí o resto ia ser tudo 5. 5, 5, 5. Por quê, professor? Porque se eu considerar 5, eu vou estar considerando a repetição. Só o primeiro que tem que ser 4, professor, porque para atender, professor, atender na realidade a situação, problema, o enunciado, para obedecer o enunciado, o número ele tem que ser até antes do 8.000. Então, eu não posso começar com 9. Essa parte aí vocês entenderam, não é verdade? Show, olha mais gente chegando. Felipe, show de bola. Vocês entenderam a parte aí, né? Vou continuar. Gente, pode participar, gente, pode perguntar. Olha só, professor, eu já entendi o que é, professor, esse princípio fundamental da contagem. Basicamente, eu multiplico as minhas possibilidades. O que é difícil aí? A leitura e a interpretação. Analisar o total de possibilidades e quanto que fica as possibilidades individuais para cada uma das situações. A gente vai estar adentrando em outras situações, problemas da análise combinatória, onde eu dispunho, professor, de fórmulas prontas para resolver questões específicas. Aquelas onde eu acho que vocês já ouviram comentar em alguma situação. A ordem que eu analiso os elementos importa, a ordem que eu analiso os elementos não importa. A professora é a tal do arranjo e da combinação, e que esse arranjo e essa combinação, eles dependem da análise e interpretação do que na matemática nós chamamos de fatorial. Estamos chegando lá no conteúdo. Professor, mas se eu não quiser aprender a fórmula do arranjo, se eu não quiser aprender a fórmula do fatorial, dá para resolver simplesmente pelo princípio fundamental da contagem? Dá, gente. Em uma questão ou outra, eu vou ter que fazer mais de um princípio fundamental da contagem para analisar, tipo aquela que a gente fez, professor, o que terminava em 0 e o que terminava em 5, dos números divisíveis por 5. Depois você juntou as possibilidades. Tem hora que eu tenho que juntar e tem hora que eu tenho que multiplicar essas possibilidades, professor. Mas dá para fazer sem a relação? Dá. Mas para entender essas relações, que é interessante também, eu preciso, professor, entender o que é fatorial. Então, ele disse para mim aqui, ó, que boa parte dos problemas da análise combinatória tem em sua resolução, eu acho que você percebeu, principalmente quando o cara fala distintos. Tem boa parte a multiplicação dos números naturais consecutivos. 1 vezes 2 vezes 3, ou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, professor, nos dois exemplos, multiplicamos números naturais de 1 até n, sendo que no primeiro caso, professor, o n é igual a 3 e no segundo caso o n é igual a 8. Ou seja, no primeiro caso eu tenho 3 dígitos e no segundo caso eu tenho 8 dígitos, professor, 8 algarismos para estar escolhendo as possibilidades. Em geral, o produto do tipo 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes n menos 1 vezes n, serão escritos como uma notação de fatorial. Professor, traduza para mim isso aí.
Quando você tem um produto de fatores consecutivos e decrescentes, professor, eu tenho ali, pode ser crescente ou decrescente, de preferência, raciocínio de forma decrescente. Tipo, professor, eu quero calcular o fatorial de um número n. Esse n pode ser 10, 20, 30, pode ser qualquer número, professor. Como é que funciona? Prof, se eu tenho, professor, n fatorial, eu tenho, que vai ser o produto do número, deixa eu habilitar aqui a canetinha, vezes o seu consecutivo, professor, vezes o seu consecutivo, vezes o seu consecutivo. Só que em ordem decrescente, se eu imaginar para você que eu quero que você calcule 5 fatorial, seguindo essa primeira situação, eu vou dizer que esse 5 fatorial é o próprio 5, vezes, aí você pega uma unidade a menos, em ordem decrescente, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Professor, eu vou até chegar no 1, você vai até chegar no 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se fosse 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se fosse 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vou até colocar aqui do lado. Se fosse 7 fatorial, professor, ia ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu acho que você já entendeu como que se dá o desenvolvimento de um cálculo fatorial. Professor, o que é o fatorial? Fatorial, gente, é quando o número tem essa exclamaçãozinha do lado dele. Esse aí é o símbolo de fatorial. Agora, tem 2 fatoriais que eu queria que vocês aprendessem já. 1 fatorial, professor, é sempre 1. E 0 fatorial também dá 1, professor, porque a gente vai estar trabalhando expressões com este cálculo do fatorial. Então, já estão entendendo o que a gente vai estar trabalhando na próxima aula. A gente vai definir, exercitar as expressões que envolvem o cálculo fatorial para mim poder apresentar a fórmula da combinação e a fórmula do arranjo, bem como definir quando usar a fórmula da combinação, quando usar a fórmula do arranjo, professor. Só vou colocar alguns exemplos aqui, mas não se preocupe não, que na próxima aula a gente vai estar trabalhando com vocês. Eu acho que eu já até dei o spoiler, valeu, Adriana. Olha só, professor, se eu pedir para você calcular o fatorial de 4, ele está pedindo para você calcular o 4 fatorial. Professor, o senhor acabou de colocar aqui para mim, ó, professor. Ah, não, foi o 5 que eu coloquei, 5 fatorial. Mas não muda, professor. Ele disse que 4 fatorial dá 24. Por quê, professor? Não é 4 fatorial? Você vai fazer 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Está aqui, professor. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1. Continua sendo 24, ou seja, 4 fatorial vale 24. Ah, professor, é grande, mas não difícil. Se eu pedir para você calcular, professor, 10 fatorial, esse é grande, professor. E, professor, eu vou precisar fazer essa conta todinha? Não. No decorrer da situação problema, a gente vai fazer umas simplificações desses fatoriais. Deu certo, Felipe? Show de bola, cara. Mas lembra que quem chegou no finalzinho, quem chegou no meio, toda essa aula fica gravada para vocês estarem assistindo. A parte inicial, onde a gente faz as definições, o que é princípio multiplicativo, entende que esse princípio multiplicativo é o fatorial, e depois que a gente aprender a trabalhar o desenvolvimento do fatorial, aí é que eu posso mexer com arranjo, com a combinação, com números binomiais e partir para o estudo da probabilidade. Conteúdos, prof, cai no Enem? Ô, professor, como cai? Como diz Gabriel, despenca, né, Gabriel? Você se utiliza. Professor, já entendi. O senhor tem 10 fatorial aqui, professor? Você vai fazer 10 vezes 9, vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É só lembrar, fatorial é contagem regressiva, professor. Prof, mas para fazer não vai não, né? Deu 3.628.800. Vai não, gente. A gente tem como simplificar nas expressões lá. Eu quero só que vocês entendam o processo. A gente vai se despedindo, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.